Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar a vitória do Flamengo em cima do Cusco, 3-0, meu amigo. Foi no sufoco. Eu falo que foi no sufoco no primeiro tempo, cara, 0-0, tava todo mundo apreensivo. Até os 75 minutos ali do segundo tempo, cara, tava sufoco. Mas depois, o Mengão abriu o placar. 2 gols do Bruno Henrique e um golzinho do Paquetá. Chega mais daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe seus créditos ao canal da ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Mengão. Enfrentar esses times fora de casa num eventual mata-mata, mas também acho que não mudaria radicalmente a vida do Flamengo se tivesse que enfrentar um desses 2 times fora de casa. Eu acho que aí depende muito de quem é o adversário também para você dizer... Né, o quanto valeria ou não decidir em casa. De qualquer forma, o Flamengo vai ser o primeiro colocado, estou de acordo geral, estou de acordo com o Zupa, vai resolver em casa, né, todos os mata-matas até a decisão. E mais importante, eu acho que para o momento todo, mais importante é ter esse momento de paz. Agora, eu quero ouvir o Leonardo Jardim, porque eu acho que a escalação, ela não se explica automaticamente. Quando o Zupa fala, porque ele no fim preservou os jogadores para jogar no final de semana, entendo. No caso do Pedro foi isso, por exemplo. Preservou alguns selecionáveis. Então, preservar o Paquetá, por exemplo. São 10 jogadores fora. O que explica? Quase um time inteiro. Não, mas o que explica preservar o Paquetá? Que foi um cara que entrou bem no jogo, que foi importante. Acho que a falta de... Acho que também é uma comparação entre o que é mais... Era realmente primordial ter o Paquetá e colocá-lo em risco? Em risco para quê? Para a Copa do Mundo. Mas então... O Flamengo já classificado em primeiro lugar. Eu acho, Jean, que ele preparou, ele testou o time para jogar contra o Curitiba. Isso aí, eu acho que pode ser. Então, mas por isso que eu digo que assim, não é, tá vendo? Só aqui já pintam duas teorias diferentes. Uma que foi para preservar o Paquetá olhando para a seleção, para a Copa do Mundo. A outra que ele quis, no fim das contas, usar jogadores que ele vai usar contra o Coritiba. Mas eu acho que, no fim das contas, existiam escalações que a gente podia dizer, bom, ele escalou estes caras todos aqui, porque estes caras todos não estarão no fim de semana e, portanto, ele não vai se preocupar com esses caras, depois é um problema da seleção e vamos embora. Mas não, vários selecionáveis começam o jogo no banco de reservas. Só o Danilo jogou o jogo. Só o Danilo jogou, dos selecionáveis. O Alexandre entrou no final. Dos selecionáveis do Brasil. O Paquetá entrou no final. É que tem outros que vão embora. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é assim, a gente falava ontem disso, né? Será que ele vai optar por, de repente, poupar os caras que vão jogar no sábado fisicamente, para ter esses caras inteiros fisicamente? Será que ele vai escolher colocar esses caras para que esses caras de alguma maneira se entrosem para jogar no sábado juntos? Será que ele vai olhar para a importância do jogo contra o Cusco mesmo, não vai ficar pensando no Coritiba? Então eu acho que ele tomou decisões pontuais ali, caso a caso, me parece. E provavelmente vai explicar isso na coletiva. O resultado do jogo com o Palmeiras aumenta a importância do jogo com o Curitiba. Muito. Sim. Era mais do que esse jogo de hoje. Que já era um jogo incômodo por ser nessa data, com tanta gente que não pode jogar. Não pode. 10 jogadores, potencialmente, dependendo aí das últimas listas e tal. Você está falando 9 selecionáveis ou 10 selecionáveis, mais o Jorginho. O Jorginho, né? O Jorginho machucado, lesão, fratura. Infelizmente para ele e para o Flamengo. Então, não é que se o Flamengo tivesse ganhado do Palmeiras no fim de semana, não, tudo bem, não. Mas você, né? Sim. Torcedor hoje vaiou o Flamengo no intervalo. Foi, e antes também. E antes mesmo do intervalo já tinha ali uns cânticos mais depressivos e tal. O Carrascal ouviu em relação ao time. Que aliás não entrou. Não entrou. Não. Então, as decisões que o Jardim tem que tomar, elas são mais pesadas agora, porque o Flamengo precisa dar um jeito de ganhar do Curitiba. Que tem a terceira melhor campanha fora de casa no Brasileirão. Sim. Indiscutivelmente a questão do calendário é polêmica. Esse jogo, se você olhar do ponto de vista de justiça esportiva, equilíbrio das coisas, não tem cabimento nenhum essa rodada. Sim. Inteira. A próxima você está falando. Não tinha que acontecer. Não é só o jogo do Curitiba e do Flamengo. Perfeito. Mas está escrito, faz tempo e vai ter. Né? E todo mundo já sabia que ia ter, não é uma novidade para ninguém. Quanto a hoje, o futebol tem essas coisas. Se você conversasse agora com um cara que não viu o jogo, o cara estava no cinema,
Ou ele olha agora quanto foi, o Flamengo meteu 3 no Cusco. Aí ele olha a estatística, 14-1 chutes certos, defesas 11 do goleiro do Cusco, 1 do goleiro do Flamengo. Isso. E 70% de posse no Maracanã. Foi ótimo, né? Chocolate. Foi uma beleza. E não foi. Ao contrário, até os 35 minutos, estava todo mundo insatisfeito no Maracanã, até as substituições fazerem efeito, numa jogada maluca dentro da área. Maluca não, né? A bola bate e volta e tal, o Bruno Henrique consegue colocar para dentro. Aí tudo que o Cusco vinha fazendo com muita abnegação, ele perde. E o Flamengo consegue mais 2 gols. Que, óbvio, fazem justiça a diferença entre os times, mas ninguém imaginava no minuto 30, 32, que o jogo ia terminar 3-0. Só para reforçar o seu argumento, primeiro tempo 9 chutes a 3 do Flamengo. Durante o segundo tempo entram os jogadores, 18-1 em finalizações. Outra equipe. Esse é o desequilíbrio. A gente tem os jogadores aí, depois na saída do gramado, temos Bruno Henrique, que fez gol, temos Paquetá, fez 2, né? Temos o Paquetá, que fez um gol também. Vamos ouvi-los. Tudo bem? Nada como uma despedida temporária do Flamengo. Boa, você entrou, enfim, fez o gol, o time venceu por 3-0. Quanto o Flamengo estava precisando desse resultado hoje? Cara, acho que vencer é sempre importante. A gente sabia que hoje a gente atingiria uma marca, talvez, não sei como ficou os outros jogos, da liderança de toda a competição, que faz a gente decidir os jogos do mata-mata em casa, então isso é uma vantagem. E a gente conquistou isso, então muito, muito feliz pela vitória, pelo gol, e é isso. Voltar a fazer gol no Maracanã, Libertadores, o quanto mexe com você? Cara, é uma emoção sempre marcar com essa camiseta. As coisas têm acontecido bem, o time tem jogado bem. Apesar da derrota, a gente sabe da dificuldade que foi jogar com um jogador a menos. Mas a gente já virou a chave, já venceu hoje. E agora é descansar, sábado tem mais um jogo. Antes de pensar em Copa, mesmo estando fora, botar na torcida para que os companheiros façam um bom jogo e ganhem os 3 pontos. Obrigado, boa Copa. Bruno, a gente sempre fala assim, a geração 2019 segue colocando comida na mesa do Flamengo, né? Mais uma noite mágica de Libertadores, é um jogo que estava bem difícil. Cara, feliz pelo gol, pelo jogo. É claro que você jogar contra uma equipe que não tem pretensões nenhuma no campeonato é bem mais fácil para eles do que para nós. Porque a gente tem que impor o ritmo, temos que fazer as jogadas que a gente treina, finalizar, marcar, correr mais do que a gente corre para poder fazer os gols. E graças a Deus, no segundo tempo a gente foi feliz e fizemos o gol que a gente precisava para poder sair daqui com a vitória. Chega a 24 gols pela Libertadores, terceiro maior artilheiro. E agora também o Flamengo, líder, muito provavelmente vai conseguir essa liderança geral. O quanto é importante, desde 2019 você disputa a Libertadores, o quanto é importante, de repente, conseguir essa primeira colocação geral? Olha, acho que a importância é porque é o Flamengo que está ali na primeira colocação. A gente sabe que chegar em primeiro geral é muito difícil, mas o objetivo quando a gente começou a Libertadores lá em Cusco era fazer o máximo de ponto possível e até o primeiro geral, que já era uma situação que a gente já queria e imaginava no decorrer da Libertadores. E graças a Deus fizemos o máximo de pontos. Agora é seca esses outros times aí que estão perto da gente para que a gente consiga sagrar em primeiro geral. Valeu, Bruno. Agora segue para a Copa do Mundo, ainda tem mais um desafio para o Flamengo no sábado. O quanto aquele jogo do Palmeiras deu uma impactada hoje e o quanto hoje pode dar uma impactada no jogo contra o Coritiba? Era importante a gente dar uma resposta logo, independente de ser outra competição. É o mesmo grupo, é no nosso estádio, com a nossa gente. E é importante a gente manter essa sinergia, a gente demonstrar que o resultado de outro dia foi um resultado atípico pelas condições do jogo e que a gente está firme e forte na nossa trajetória. Obrigado, Danilo. Muito bem, Paulo Calçade conosco a partir de agora. Claro, o Calçade vai analisar esse jogo do Flamengo também. Vamos falar de alguns personagens. Hoje tivemos o Endrio no gol, né? Finalização de algo com relação ao Rossi. Vamos falar sobre isso também. Mas antes, Calçade, só trazer um pouco ali de quem está em loco, quem acompanhou esse jogo no estádio, falar um pouquinho de como foi esse clima. A gente está falando aqui de vaias antes, vaias no intervalo, torcedor ainda impactado com o que aconteceu no final de semana, o jogo que não desenrolava e depois, claro, o Flamengo com a cavalaria aí fazendo os 3 gols. Como é que foi esse caminhar aí da torcida junto com o time durante essa noite no Maracanã? Calçade, tudo bem? Tudo bem, William. Olá,
para você que nos acompanha, para os nossos companheiros do Linha de Passe. A reação da torcida, totalmente esperada, aquilo que você já sabe que o Flamengo vai encontrar. É um torcedor super exigente pro Vitória. Esse é o primeiro grande impacto. O segundo é uma derrota no Maracanã pro Palmeiras, final de semana. Mas a expulsão do Carrascal. É verdade. Porém, foi um Flamengo que, diante da expulsão, ao se encontrar com 10 contra 11, contra um grande rival e uma equipe que é muito bem treinada, ficou muito valentão no segundo tempo. Quer dizer, era um jogo para ficar um pouco mais reativo. E vem, Palmeiras, vem jogar, pode vir, você tem um jogador a mais. Então, a condução do Flamengo no mês de maio, a Ferrari do Flamengo, ela teve uma condução perigosa no mês de maio, né? E hoje isso estava acontecendo também, porque a alteração que vem para ganhar o jogo, as duas vieram só aos 25 minutos, quando entra o Paquetá e entra também o Samuel Lino, no lugar do Saúl e do De La Cruz. Mas o Saúl vai ter que jogar no final de semana. Perfeito. Mas o De La Cruz não vai jogar no final de semana. O De La Cruz pode ser convocado, mas também o Flamengo pode saber, assim, a lista do Bielsa não saiu, o De La Cruz pode ficar no Flamengo. Pelo que o De La Cruz está jogando, não tem sentido o Bielsa levá-lo para a Copa do Mundo. Não faz o menor sentido. Mas também, se ele ficar e permanecer, Saúl e De La Cruz são um problema para o Flamengo, se essa for a saída para enfrentar o Coritiba. Não é um adversário fácil de ser enfrentado, ainda mais um adversário que fora de casa tem jogado muito bem, como frisou o Birner. Está num ótimo momento. Então, o Flamengo hoje, ele gerou algumas dúvidas para o final de semana. Mas eu entendo que o jogo, os 3 pontos, eram fundamentais. Por quê? O jogo de hoje, você não recupera. Se o Flamengo não tivesse vencido, ele poderia ter uma classificação que levaria para o mata-mata realizar alguns jogos fora de casa. Isso você não salvaria mais. Agora, nos pontos corridos, a equipe pode recuperar ainda. Mas ela precisa ganhar do Coritiba também. E eu entendo isso. Agora, Samuel Lino é um cara importante. Para o jogo do final de semana, ele pode jogar com o Rossi, pode voltar o gol. Vamos ver o que está pensando o Leonardo Jardim, mas pode ser Rossi, Royal, Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas. Tá bom, essa é a defesa. Everton Araújo e Saúl. Saúl não está ótimo, não está bem, não está razoável, mas talvez não tenha saída. Mas o Samuel Lino pode jogar preencher o meio de campo. Ele, no Atlético de Madrid, algumas vezes, ele jogava por dentro, assim, se deslocando para o meio de campo, e o Flamengo pode precisar de algumas adaptações para esse jogo. Com o Bruno Henrique, o Luiz Araújo também pode jogar por dentro no meio de campo, foi usado várias vezes num 4-2-3-1 como jogador centralizado da linha de 3. O Pedro é um cara que vai estar em campo. Bruno Henrique também é um jogador que decide, como decidiu hoje. Então, o jogo de hoje não deu certezas ao Leonardo Jardim em relação àquilo que ele deve fazer no final de semana. E ele tinha que ganhar e ganhou. Legal. O placar não mostra a dificuldade do jogo. Por quê? O Lino e o Paquetá resolveram um problema que era o jogo interno, o jogo pelo centro do campo. E no momento que o time adversário, o Cusco, ganhou um terceiro zagueiro. O Flamengo melhorou o jogo pelo centro e o Cusco ganhou o terceiro zagueiro. O terceiro zagueiro não foi notado e o Flamengo fez 3 gols. Você falou sobre incertezas para o final de semana e o Zupac, aqui no primeiro comentário dele, falou sobre os jogadores estão devendo. E eu acho que o Calçade deu um gancho muito bom, que é sobre a dupla Saúl e De La Cruz. E eu acho que o meio-campo que o Flamengo teve hoje e a dificuldade que esse meio-campo teve para jogar também ajuda a explicar o jogo ruim que o Flamengo fez até entrarem os jogadores mais qualificados. Porque, assim, para um jogo de ataque contra a defesa, que era o óbvio que a gente teria hoje, o meio-campo é fundamental, né? E o Flamengo tinha o Everton Araújo, que é muito bom jogador, mas não é um jogador que vai te criar muita coisa. O Saúl, que é um jogador totalmente fora de ritmo, tecnicamente muito bom, mas totalmente fora de ritmo. E o De La Cruz jogando de Arrascaeta, jogando de 10, onde ele pode jogar, mas é onde ele menos jogou. E o De La Cruz, cara, quem viu o De La Cruz jogar no River Plate e vê o De La Cruz tentando fazer algo no Flamengo,
é um pecado, assim, do talento que ele mostrava, do nível de intensidade que ele mostrava. E hoje eu vi o De La Cruz tentando muito, com muita iniciativa, mas a quantidade de erro de passe, dos passes que não conectavam o destinatário, que matavam o ataque do Flamengo, muito grande, muito grande. A trajetória do De La Cruz, que foi um jogador caro para o Flamengo na última temporada, pelas questões de joelho e a decorrente falta de ritmo, perdão, por essas lesões, para mim é um jogador hoje quase irrecuperável dentro do Flamengo. Acho que dificilmente a gente vai ver o De La Cruz entregar o que o Flamengo esperava que ele entregasse quando foi contratado. E aí esse meio-campo com esses 3 jogadores impediram o Flamengo de ter melhores conexões. O Flamengo até começou num ritmo forte o jogo, especialmente pelos lados, com o Royal na direita, com o Plata pela esquerda, muito agudos. Mas a hora que o jogo vinha por dentro, como bem lembrou o Calçade, o jogo morria. Então, assim, a gente reconhece o elenco do Flamengo como um elenco muito poderoso. Os nomes nos sugerem que são 2 times que poderiam ser titulares em qualquer lugar do Brasil. Mas especialmente nessas figuras de meio campo, por diferentes motivos, Saúl e De La Cruz hoje entregam menos na reposição do que os nomes sugerem. E a gente viu isso hoje em campo, porque o normal era, mesmo com o time reserva do Flamengo, o normal era o Flamengo ganhar tranquilo do Cusco. Né? E o Flamengo não conseguiu ganhar tranquilo com o time reserva. E acho que passou muito pelo que o meio campo hoje não conseguiu entregar. Você acha que tem muitas dúvidas para sábado, Jean? Não, eu acho que o Calçade mais ou menos trouxe uma escalação provável aí. O Pulgar, né, hoje entrou, não sei se... A entrada do Pulgar hoje me indica talvez a presença dele... E melhorou, né? Mas acho que melhorou menos pelo Pulgar do que pelas outras entradas, né? Acho que as entradas que fizeram diferença foram outras, né? A entrada do Pedro, do Samuel Lino, do Paquetá, principalmente, acho que essas 3. Não era para o Pulgar fazer muita diferença, mesmo até porque o Everton Araújo, para variar... estava bem no jogo, mas é o que o Zupa falou, ele tem, não vou nem dizer que ele tem uma capacidade limitada de influenciar no jogo ofensivo, não é a função dele, simplesmente assim, e ainda assim acertou a bola no travessão ali, a principal chance do primeiro tempo sai dos pés dele, tá jogando muito bem, até por isso não sei se o Pulgar entra ou não entra, mas assim, a gente está discutindo, e o André falou, né, são 10 ausências, e obviamente ausências pesadas, porque nós estamos falando de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, a elite da elite do futebol mundial, mas aí você olha, vou olhar só para o quarteto, para um possível quarteto ofensivo lá, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com o Samuel Lino, com o Pedro, olha o nível desses 4, olha a qualidade que você tem desses 4, então... Eu, sinceramente, não vejo, por mais que o Coritiba esteja jogando muito bem fora de casa... O Flamengo é favorito. É claro que o Flamengo é favorito, assim, independentemente do que o Coritiba esteja fazendo, do que ele produz fora de casa, assim, a diferença técnica e o potencial técnico, mesmo para esse Flamengo esfacelado, porque acho que não é exagero usar esse termo, ela é muito grande. Agora... A gente sabe, e acho que o próprio torcedor do Flamengo se acostumou a ver ao longo de tantos anos. É um Flamengo que ganha muito, mas é um Flamengo que em muitas ocasiões não fez valer essa superioridade técnica em relação aos seus adversários. Mas assim, vai ser um time muito forte. O que eu tô falando, parece que é uma terra arrasada. É o ponto do André, né? Nós vamos falar disso. O ideal para o Flamengo, com esse nível de desfalques para esse jogo, era que o jogo contra o Coritiba não valesse tanto quanto vale. Né? E esse é um dos dilemas do jogo. É um jogo que vale muito. Para o Palmeiras é uma rodada um pouco mais confortável pela vantagem que tem. São pontos inegociáveis para o Flamengo contra o Coritiba. Mas sabe por que vale muito, né? Vale muito porque o Flamengo não conseguiu, depois de abrir 2-0 contra o Vasco, era a oportunidade. Tomou 2-2. O empate com o Atlético Paranaense, acho que, né, na tua conjuntura fora de casa, o quê? Né? Pelo amor de Deus. Baita campanha. É isso aí. Agora, no confronto direto com o Palmeiras, aconteceu o que aconteceu. E aí o jogo contra o Coritiba, com esse monte de desfalque, vira um jogo muito importante, né? Caso, se a rodada for ruim para o Flamengo ainda tem um jogo a pagar, mas o Flamengo pode ficar 55 dias administrando que está 10 pontos atrás do Palmeiras, né? Então, assim, é um jogo que cresce muito. Sobre o goleiro, André, eu acho que é um excelente ponto. A posição mais difícil para qualquer técnico mexer na equipe é o goleiro. Acrescente a isso o fato de o goleiro titular do Flamengo ter sido o melhor jogador do time na Libertadores. O Rossi, eu concordo que não está bem. Agora, o André hoje foi exigido... Passada. Oi? Passada. Eu acho que se não fosse essas situações do Rossi, o Flamengo não teria vencido a Libertadores. É um goleiro experiente, um goleiro
grande. Quando a gente fala dos títulos do Flamengo, de decisões do Flamengo, a gente olha, obviamente, para Zico, olha para Gabigol, olha para o Bruno Henrique por causa das atuações, Arrascaeta, vai olhar para o Danilo por causa do gol e vai olhar para o Rossi porque chegou na Libertadores. E para você mexer com um cara desses, você precisa ter um motivo muito grande ou identificar que a fase dele é realmente muito ruim, até porque o André não foi testado em jogos grandes. Hoje ele foi exigido uma vez, fez uma bela defesa na única bola que foi contra o gol do Flamengo. É o suficiente para você tirar o Rossi em uma fase... Hoje era para dar um ritmo. Tá aí, nação, então, vitória do Flamengo. O Mengão provavelmente terá a melhor campanha da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai decidir os jogos em casa, meu amigo, na Libertadores. Agora tem a próxima partida, que será contra o Curitiba, aí já começa a Copa do Mundo, e aí, depois, saudades do Mengão, né? Quando que o Mengão vai voltar a jogar? Bom, eu acho que foi um primeiro tempo muito nervoso do Flamengo, muitos erros de passe do Flamengo. Cara, foi assim meio que assustador, eu fiquei preocupado. Não sei você que estava assistindo também o jogo, mas eu fiquei muito preocupado. Aí no segundo tempo, parece que a galera começou a entender melhor a partida no final do segundo tempo. E aí Bruno Henrique foi lá e decidiu. Cara, olha, foi no sufoco. Mas tá bom, 3-0 em cima do Cusco, tá bom, tem que melhorar. E tomara que contra o Curitiba seja diferente a partida, né? Tomara. Vamos ver o que vai acontecer, comemorar essa vitória, virar a página. O Mengão tá classificado para as oitavas da Libertadores mais uma vez. E tem que melhorar, tem que melhorar. Eu reconheço, você também deve reconhecer, tem que melhorar. Mas vamos comemorar essa vitória hoje. Amanhã a gente comenta mais sobre isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.